Meu nome é Paty Antiório, da Patisserie Confiserie Arte, e eu sou especialista em biscoitos modelados e saborizados. E hoje eu venho trazer para vocês o tema os 4 estágios do aprendizado da confeiteira de sucesso. Vocês imaginam que vocês estão em qual dos 4 estágios do aprendizado? O inconsciente, sem habilidade, o consciente sem habilidade, o consciente habilidoso ou o inconsciente habilidoso. Quando a gente começa a se sentir, né, fazendo algo por nós, para acrescentar, nem que seja uma renda ou um hobby, que você olha para você e que você consegue produzir algo, seja lá o que for. Mas por que a confeitaria faz esse bem para a gente? Porque a gente consegue produzir, o artesanato em si tem isso, né? Você faz e você vê aquilo que você produz, você chega a um resultado final de uma forma rápida, né? Não é como empreender em outras áreas que você começa um negócio e você não consegue ver muita produção. Na confeitaria, não, você já começa a ver resultado, né? Ver a sua produção automaticamente. E aí você já tem aí uma dose de energia muito boa para iniciar. E a cada produção você tem uma conquista. E essa conquista é muito gostosa de viver. Muitas pessoas descobriram, né, esse nicho de mercado para ter uma renda extra. Mas nem todo mundo passa pelos estágios de aprendizado. Algumas pessoas preferem pular estágios ou fazer da forma como elas encontram. E o que acaba acontecendo com essas pessoas são geralmente as pessoas que se frustram, né? Que chegam numa etapa e elas não conseguem desenvolver mais. Acontece alguma coisa que tira a energia dela, ela não tem energia para voltar a se dedicar àquilo. Erra uma receita e ela se perde. Muitas pessoas não acreditam nelas mesmas. Muitas pessoas escutam muito o que os outros têm para dizer a respeito dela e criam imagens, né? Criam rótulos para si próprias, e aí fica difícil elas se desenvolverem quando elas ficam focadas nesses rótulos. Esses 4 estágios, eles fazem parte de qualquer aprendizado, seja de confeitaria, seja numa faculdade, num colégio, em algo que você quer, você sempre acaba passando pelos 4 estágios. Se é um esporte, não importa, qualquer coisa que você vai acrescentar conhecimento, você passa pelos 4 estágios. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com os pães de mel, eu passei exatamente pelos 4 estágios com o pão de mel, assim como eu passei com os biscoitos também. O que aconteceu comigo e o que acontece com a maioria das pessoas. A gente vê alguém fazendo algo, aí a pessoa faz com muita facilidade, né? E aí a gente pega e fala assim, hoje eu vou me aventurar, eu vou para a cozinha e eu vou fazer acontecer.
Só que a hora que a gente chega na cozinha e começa a colocar, né, a receita em prática, a gente se depara com pequenas coisinhas que vão acontecendo. Com os biscoitos, por exemplo, eu estava fazendo uma massa de gingerbread e eu estava ali com toda a receita pesada, tudo certinho, eu tinha toda a separação, eu achei que eu ia arrasar. Tudo bonitinho, coloco tudo, de repente, mão que gruda, massa que não solta. E aí eu passei pelo primeiro estágio do aprendizado. Quando eu fui fazer essa massa, eu era uma inconsciente da minha falta de habilidade. Eu não tinha habilidade e eu não tinha a mínima consciência que eu não tinha habilidade. Eu acreditava que eu tinha. Se era tão fácil a pessoa fazer, era fácil eu fazer também. E aí eu vi que não era bem assim. Isso acontece muito com quem vai trabalhar com biscoitos decorados. A gente assiste muitos vídeos de pessoas, né, que fazem uma decoração, é tão fácil, é tão simples. Elas fazem de uma forma tão maravilhosa, né? E aí a gente se arrisca e vai fazer. E a hora que a gente vai fazer, a expectativa é uma, e a gente se depara com uma realidade bem diferente das nossas expectativas. Quando a gente se depara com a realidade diferente das expectativas, a gente passa por um novo estágio. Esse estágio é o segundo estágio, que é o consciente da falta de habilidade. Nós temos consciência que nós não temos nenhuma habilidade para aquela coisa. Eu considero isso como degraus. E tem pessoas que simplesmente param a jornada de aprendizado nesse estágio. Por quê? Porque se frustram, porque olham e falam assim, mais uma vez, vai acontecer a mesma coisa. Eu não sirvo para isso, eu não consigo fazer isso, isso não é para mim. Só que elas imaginam que o aprendizado é uma fórmula de pirlim-pim-pim, que basta elas adquirirem que elas já vão sair fazendo e acontecendo. E não é bem assim. A gente, para tudo, passa por estágios. Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, ou quando a gente vai aprender a dirigir, a gente sente muito esses estágios. Inicialmente, né, a gente está lá tentando andar de bicicleta, começa com as rodinhas. Os nossos pais são conscientes que nós não temos habilidade, então eles já colocam as rodinhas. Porque se fosse depender da gente, provavelmente a gente ia sem a rodinha. Porque a gente vê alguém andando sem rodinha e a gente acha que a gente vai fazer automaticamente. Assim como dirigir. A gente olha as pessoas dirigindo, quando a gente entra num carro pela primeira vez, eu não sei se com vocês foi assim, mas comigo, eu entrei no carro, dei a partida, aí eu virei e falei assim, não, agora isso aqui é fácil. Eu tinha 15 anos e eu falei assim, eu sou tão boa naqueles carrinhos de parque de diversão, eu vou ser ótima nesse também. Eu só não contava que eu precisava prestar atenção num pé que eu ia soltar de um pedal, tinha que apertar o outro, tinha que sentir o momento certo de dar a partida, e aí o carro morre, depois o carro sai cantando pneu, depois ele sai chacoalhando, e aí a gente percebe que a gente não tem habilidade para quê?
Existem pessoas que pegam medo de dirigir pelo esse primeiro contato com o carro. Porque elas esperam uma coisa, a expectativa é grande, e elas se frustram porque o resultado não é bem aquele que elas imaginavam. No caso, quando a gente vai aprender a dirigir, o que a gente faz na hora que a gente se depara com uma direção, seta, farol, pedal? A gente procura uma autoescola ou alguém que vai ensinar a gente. Geralmente, uma pessoa da família até inicia, mas depois que você sobe numa guia, depois que você vai fazer uma curva e entra na garagem de alguém, essa pessoa começa, ou quase atropela alguém, essa pessoa começa a ter medo de te ensinar e fala para você, ó, é melhor você pegar um profissional. Esse é o segundo estágio. Então, quem passa do segundo estágio, geralmente vai para o terceiro estágio e procura, né, um aprendizado. Esse aprendizado, ele pode ser autodidata ou ele pode ser com um profissional. Quando você faz uma coisa sozinho, não é problema algum, desde que você consiga ter com você mesma tudo aquilo que você precisa, a energia que você precisa, o estímulo que você precisa vir tudo de dentro. Quando a gente consegue isso, e geralmente quando a gente tem inteligência emocional, aí as coisas, elas caminham e você pode até conseguir, porque aí você vai para a cozinha, vai começar os testes. E muito consciente de que você vai errar. É normal. Ninguém nasceu sabendo tudo. Se fosse assim, a gente não precisava aprender a dar os primeiros passos, aprender as primeiras palavras, aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta. É tanta coisa que a gente tem que aprender. E depois que a gente aprende, as coisas começam a ficar muito mais fáceis. E aí vem o terceiro estágio, que é o estágio do consciente e habilidoso. É quando você sabe que você sabe. É quando você tem mais confiança naquilo que você faz. É quando você consegue ir para a cozinha, fazer acontecer sem medo, sem insegurança, confiante de que você está fazendo a coisa certa. E depois disso vem o quarto estágio. Esse é o mais gostoso de viver. É aquela hora que a gente liga o carro, já liga uma música, vai apreciando a paisagem, porque a gente não pensa mais para mudar a marcha, não pensa mais para apertar e soltar o pedal. A gente não precisa mais se concentrar naquilo que a gente faz. Por quê? Porque já se criaram canais neurais, porque a gente já tem essa habilidade, e aí ela simplesmente acontece sem você precisar ter a consciência. Você passa para o quarto estágio, que é quando você tem uma habilidade inconsciente. Você faz no automático. É quando a gente adquire um hábito. A gente tem um hábito e a gente começa a colocar isso para funcionar. E esse estágio é muito gostoso de viver, porque é aquela coisa, você já passou por todas as rebentações e chegou na calmaria. A partir então, quando eu chegar nesse estágio que eu dominei, por exemplo, fazer os biscoitos, tá tudo bem, eu vou ter sucesso. Não é bem assim, né? A gente dominou uma arte. E aí, a gente tem que dominar tudo que envolve aquilo. Você aprendeu a fazer biscoito.
Se você quer por hobby, por terapia, maravilha. Aí você já está no estágio que você imaginava. Você já faz, tem muita habilidade, vai poder ir para a cozinha fazer quando você quiser. Chegou no ponto certo. Mas, se você deseja empreender, você vai ter que ter técnicas de vendas, você vai ter que se especializar em mais coisas. E, gente, essa é a graça da vida da gente. A gente tá nesse mundo para aprender. Conhecimento não é crescimento. Conhecimento é potencial de crescimento. Se você vai crescer ou não, vai depender de quanta energia você vai colocar nisso e vai depender de quanta inteligência emocional você vai ter para administrar isso, para ter essa energia. E é por isso que, mesmo sabendo que as pessoas preferiam que hoje eu estivesse aqui, com a mão na massa, fazendo um biscoitinho de nozes, por exemplo, eu estou aqui falando sobre isso. Sabendo que provavelmente muitas pessoas não vão querer ouvir o que eu tenho para dizer. Por quê? Porque elas se interessam pelas receitas, mas elas não se interessam em ter aquilo que elas mais precisam para fazer a receita. Energia. E essa energia, ela vem com clareza. Quando a gente tem muito claro para a gente o que a gente quer, estabelece objetivos, vai buscar, vai adquirir conhecimento e vai colocar esse conhecimento em prática. Conhecimento sem prática, ele é só conhecimento, gente. Quando a gente começa a colocar aquilo na prática, é que a gente vai adquirir, de fato, experiência. Existem pessoas que falam que elas têm 10 anos de experiência na confeitaria. Aí você vai ver, né, o que ela fez nesses 10 anos. Ela fez sempre a mesma coisa. Ela começou fazendo, vamos dizer, um pão de mel, e ela passou os 10 anos dela fazendo o pão de mel da mesma forma. Ela não procurou um outro sabor, ela não procurou um outro recheio, ela não procurou ver como é que ela poderia variar a cobertura, ela não procurou se especializar em métodos de preparo de recheio, ela repetiu a mesma coisa durante 10 anos. Essa pessoa, ela tem a experiência depende do tempo que ela adquiriu essa experiência, se foi 1 mês, 2 meses, 1 ano, repetida 10 vezes. Ela não tem 10 anos de experiência. Experiência é a gente crescer, evoluir, aprender, estar em constante evolução e transformação. Nem que seja 1% ao dia, mas que seja todos os dias. Porque quando você terminar 1 mês, você vai ter 1 mês de experiência. Por quê? Porque você fez uma coisa hoje, amanhã você fez um pouquinho melhor, você se especializou em algo um pouquinho mais, e depois de amanhã mais um pouquinho, depois você soube lidar com as suas emoções, depois você conseguiu interagir melhor com seus clientes, e você foi adquirindo mais aprendizado com experiência. Se você pegar, colocar no Google, né, experiência
Qual é o sinônimo de experiência? É prática, experimentação, vivência. Na área do biscoito, é colocar a mão na massa. Pegar receita não é experiência. Não adianta uma confeiteira falar que ela tem... eu sei fazer brigadeiro, parará, 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 parará. Quando, na verdade, não é que ela sabe. Ela sabe que ela tem lá dentro da pastinha dela, ou se ela precisar, se um cliente aparecer para ela, ela pode dar uma busca no YouTube por um vídeo daquilo que o cliente quer. Se ela tiver habilidade para fazer, ótimo. Se ela não tivesse desenvolvido em técnicas, vai ser um desastre. Vai ser uma venda de uma vez só. Todo mundo passa por todos eles. Se quiser ter sucesso naquilo que faz. Eu comecei na confeitaria de forma... Eu queria para-terapia. Por quê? Porque no curso que eu estava, o desafio era fazer aquilo que a gente fazia bem, fazer algo que a gente gostasse de fazer algo que a gente tivesse habilidade para fazer. E como eu não saía de dentro de um quarto, para mim, vir até a cozinha para fazer biscoitos era um grande desafio. E a hora que eu cheguei na cozinha e comecei a fazer as minhas coisas, eu comecei a conquistar novos caminhos. Eu comecei a trabalhar de fato a minha inteligência emocional. Só que o que tornou isso muito mais concreto, objetivo na minha vida, foi a hora que eu resolvi, em vez de guardar os segredos que eu tinha, quando eu resolvi compartilhar e eu comecei a ensinar as meninas, eu não sabia que eu sabia ensinar. Eu só sabia fazer bem os meus biscoitos. Eu gostava daquilo que eu fazia. E eu queria poder passar para aquelas pessoas que queriam algo para poder trabalhar e ter um diferencial. E a minha transformação se deu de fato por causa de eu querer ajudar as pessoas. Porque eu queria que elas tivessem aquilo que eu tive, energia, disposição, fossem para a cozinha, fizessem acontecer, tivessem muitos aplausos internos, tivessem felicidade de fazer algo que elas se sentissem verdadeiramente úteis, verdadeiramente fazendo algo. Sem a inteligência emocional, é muito difícil você ter sucesso em qualquer coisa. Por quê? Porque você até se dispõe a fazer. Você até compra todos os cursos que aparecem na internet. Você não se preocupa se você vai pagar algo muito pouco, se você vai ter retorno, se você não vai. Você só adquire para você ter aquela sensação de que está fazendo algo. E, na verdade, você adquire e depois você vai jogando numa pasta, em algum lugar, e você não faz de fato. E aí, em vez de você ter a sensação de conquista, você tem a sensação de frustração. É por isso que eu procuro trabalhar, desde a primeira aula que eu dei para as meninas, a inteligência emocional para ter energia de ir para a cozinha
e fazer acontecer. É por isso que eu faço o desafio, é por isso que eu pego na mão, vou junto, faço live, faço coisa para levar todo mundo para o caminho. E aí chega uma hora, né? A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela precisa de apoio. Ela vai se apoiar um pouquinho no sofá, na sua mão, vai precisar. Mas depois que ela aprender, ela vai sozinha. E ela vai longe. De nada adianta a gente desejar, e aí é muito sério. Quando a gente deseja muitas coisas, quando a gente sonha muitas coisas, e a gente não consegue entrar em ação, agir de fato, quando a gente fica só no conhecimento, sem prática, a gente não tem realização. A gente não consegue a realização. Eu era uma pessoa que eu iniciava muitas coisas. Eu sempre tive muita iniciativa. Ideias aos milhões. E iniciar as coisas era assim, vou fazer um curso de scrapbook, dá para fazer isso, aquilo outro. Comprava tudo, tinha todos os materiais e não, quando era para, de fato, fazer acontecer, eu não fazia. E isso eu fiz desde os meus 15 anos, com curso de violão, e eu aceitei aquilo que as pessoas começaram a falar a meu respeito. Elas estavam erradas? Não. O fogo pega muito fácil na palha. Mas, assim como ele pega fácil, ele queima rápido e é fim. Então, eu era uma dessas pessoas que tinham muita iniciativa e zero acabativa. Eu nunca terminava nada. E a primeira coisa que eu comecei, e eu consegui pegar do começo ao fim e levar adiante, por quê? Porque eu tinha adquirido inteligência emocional. E aí eu comecei um curso e gravei as 20 aulas iniciais desse curso. E quando eu terminei, gente, ali, naquele dia, acabava um estigma, acabava um padrão. A parte que era fogo de palha, que só começava e nunca acabava nada, ela finalmente acabou algo. E a partir dali, eu não inicio nada sem botar os pontos finais. Eu mudei a chavinha. Tudo que eu começo, eu termino. E para tudo eu me planejo. Antes, eu olhava para as pessoas que se planejavam e falava assim, ai, que vida chata, parece um robozinho. Tudo ali, tudo na ponta do lápis. A minha irmã era assim, ela tinha 1,5, 1,25. Eu falava assim, meu Deus do céu, que vida é essa? Eu achava horrível isso. Hoje, eu vivo isso e acho uma maravilha. É libertador pra caramba conseguir me programar, fazer, e eu recebo energia por causa disso. E é isso que eu espero trazer para vocês. E quem sabe, desta vez, tendo entendido os estágios do aprendizado, tendo entendido inteligência emocional, vocês vão para a cozinha, coloquem as mãos na massa e façam acontecer o biscoito na vida de vocês.